Então, agora nós vamos olhar um ponto importante sobre a escrita do inglês. Nós já olhamos o alfabeto e o segundo alfabeto, mas também existe no inglês algumas sons especiais que no inglês nós usamos duas letras juntas para poder escrever esses sons, né, que falamos. Então, eu já escrevi aqui para nós todos esses sons. Então, agora vamos olhar os sons que cada um desses pares de letras faz. Então, primeiro nós temos sh, aqui, ch, aqui, f, aqui, th, aqui, eu vou explicar por quê, tá? E aqui, w, aqui, n, e aqui, ch. Agora que eu dei esses sons, né, para vocês, vamos entender um pouco por quê, né, como isso funciona usando as próprias palavras, né, certas que tem no inglês. Então, primeiro nós temos SH, que faz o som de sh. Este é exatamente o mesmo som que o português faz com CH. Mas não se confunde esses sons. No inglês, SH faz som de sh. Por exemplo, shoe, shop. Que shop pode significar loja, ou, como verbo, pode significar olhar à procura de comprar alguma coisa, mais ou menos fazer compras. Ou, uma palavra que já olhamos bastante, she, ou também no final da palavra temos exemplos como dish, que significa prato, ou fish, que significa peixe. O som sempre é o mesmo som, sh, em toda a língua. Essas duas letras aqui, SH, fazem som de sh. Próximo nós temos ch, que esse som é bastante parecido com TI, né, na maioria dos sotaques do português, de falar chi. Só a diferença, é muito difícil explicar a diferença, mas não é tão difícil ouvir. Então, veio aqui, ch, e aqui, chi. Vê aqui no português, o chi tem um som de i no final, mas no inglês não. Tem som de ch, quase som de a no final, entendeu? Essa é uma diferença muito pequena, só para vocês saberem que realmente existe uma diferença e ficar de ouvido, né, para poder aperfeiçoar e aprender isso com o tempo, tudo bem. Exemplos: chicken, ou chip, ou a fruta peach, ou lunch. Aí chicken, frango, chip. Chip tem muitos sentidos, né? Mas a ideia de chip no inglês é algo pequeno, né? Um pedaço de alguma outra coisa. Então, eu vou colocar aqui, tipo, pedaço pequeno. Aí, peach, que significa pêssego. E aí, lunch, que significa almoço. Próximo, nós temos PH, que faz som de F. Igual um F mesmo. Por exemplo, phone. Ou telephone. Entendeu? Não escrevemos com F. Telefone, né? Assim. Escrevemos com PH. Outro exemplo é pharmacy, que é farmácia. Mais um seria elephant, ou elefante. Elephant, entendeu? Esse é simples, né? PH, e no português antigamente usava PH do mesmo jeito, mas no inglês ainda usa o PH dessa maneira. Agora nós temos o TH, e aí essa palavra aqui significa sem voz. É a palavra voice, aqui voice, que é voz, e less, que quer dizer não, ou menos, ou nada. Aí voiceless significa sem voz. Então, exemplo disso seria a palavra thin, que significa magro ou fino. Vê a pronúncia, thin. Outro exemplo seria three, que significa três. Esse é sem voz.
sem voz. Aí, para fazer comparação, já o TH com voz seria palavras como the, que significa o, a, os, as, né? Como sabemos. The. Tá ouvindo aquela vibração, né? Minha voz funcionando. The. Precisa usar a voz para fazer isso. The. Outro exemplo seria those, ou that, ou this. Aqui estou usando minha voz em todas essas coisas. Those seria esses, né? Ou essas. That seria esse, ou essa. Né? E this seria este, ou esta. Ou algo desse tipo. Então, vê a comparação, né? Thin, this. Ou three, the. Three, the. Tá ouvindo? Talvez estou fazendo demais, né? Mas para vocês ouvirem que existe essa diferença, tá bom? Próximo, nós temos WH. O som é W. E essas letras são muito comuns em nossas palavras de pergunta, como what, when, where. E todos esses têm o mesmo pronúncio no início. What, when, where. Esse Tipicamente, para fazer comparação com o português e a pronúncia do português, tipicamente é mais fácil pensar isso como som de U que abre para A. Ua. Só que faz muito rápido. Né? Mas muito rápido. Ua. Né? É mais ou menos este som, essa ideia que queremos fazer. Próximo, nós temos esse KN. Então, esse KN é muito simples. Ele simplesmente faz som de N. E mais nada. O K que está aí é mudo. 100%, completamente, em todas as outras situações possíveis, mudo. Mais nada. Por exemplo, know. Isso significa conhecer. Ou, às vezes, saber, né? Mas, tipicamente, algo como conhecer. Mas vê a pronúncia. A pronúncia é exatamente a mesma pronúncia que no, que significa não, não quero aquilo. Aí, no, de conhecer, e no, de eu não quero, por som, são exatamente a mesma coisa, mas a escrita, como vocês podem ver, é muito diferente. Mas não se preocupa, isso não vai confundir ninguém. Essas duas palavras tendo a mesma pronúncia não vai confundir, porque aonde você usa na sentença é completamente diferente. Mas vamos ver outras palavras aqui. Por exemplo, knife, que significa faca. Novamente, simplesmente o som, a pronúncia começa com N. Knife. Não falamos knife, ou pior, knife, algo assim, né? Knife é a pronúncia dessa palavra. E, por último, vamos olhar knee, que significa joelho. Knee, novamente, o K mudo. Por último, nós temos o TCH, que é muito simples, porque, como está escrito aqui, o T é silent, ou mudo, silencioso, não faz som. Ou seja, o TCH e o CH fazem o mesmo som. Por exemplo, catch. Aí a pronúncia é catch. É o som de CH. É o som de CH da mesma forma que o CH daqui de cima. Chip ou peach. Às vezes, crianças pequenas escrevem peach com T, porque eles pensam, né, que é assim que se escreve, mas não é. Não tem T nessa palavra. A razão por que existe essa variação é porque antigamente essas duas combinações de letras eram diferentes e tinha pronúncia diferente, mas hoje em dia não tem mais. São exatamente a mesma pronúncia. Outro ponto importante é que este aqui de TCH somente pode acontecer no final da palavra. Não tem como iniciar uma palavra com essas letras no inglês. O inglês não permite esse tipo de escrita. Mas, no final, sim, você pode. Por exemplo, alguns outros poderiam ser... Por exemplo, outra palavra seria itch, que no português seria tipo coçar ou coceira, algo desse tipo.
Mas veio a pronúncia, né? E-ch. Não é tipo it-ch, né? É difícil para falar assim, até para mim, né? It-ch. Não, ninguém fala assim. O T aqui, quando você vê esse TCH, é mudo sempre. Mas um exemplo aqui seria match, que significa tipo combinar. Ou também combinação. Mas novamente veio a pronúncia match. Não é match, né? Assim, falando o T, né? Mudo 100% do tempo.